A Servicop está completando 20 anos de atuação junto aos funcionários públicos estaduais. Cumprimentamos o presidente, Dr. Luiz Onofre Meira, nosso parceiro, pelo brilhante trabalho que vem realizando à frente da cooperativa. Boa noite, Seja Regiane. Novamente, doutor Lúcio, que prazer revê-lo. Prazer é meu. Então, hoje nós vamos falar sobre a confissão no acordo de não persecução penal, que é um tema completamente importante e que o senhor domina muito bem. E já vamos, então, direto para o seu currículo. Doutor Lúcio de Constantino é advogado criminalista, doutor, mestre e especialista em direito, autor de vários livros jurídicos e professor universitário. Com o pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, veio a Lei número 13.964/19, que trouxe diversas mudanças no cenário do processo penal, entre as quais o artigo 28A do CPP. Doutor Lúcio, o que estabelece esse artigo 28, por favor? Nós estamos hoje com uma interessante situação processual, onde o artigo 28A do Código de Processo Penal, ele é hoje fruto da lei que vem do ambiente pacote de crime do ex-ministro Sérgio Moro, e este dispositivo vai ofertar a possibilidade de um acordo para evitar um processo penal. E esse acordo, com algumas condições, a confissão da pessoa, pena mínima ao crime de até 4 anos, a circunstância de reparar dano, é uma possibilidade jurídica que estabelece se evitar um processo penal. Se antes eu tinha um processo penal e que podia acordar, por exemplo, com a confissão, com a colaboração premiada, hoje eu tenho a possibilidade de fazer um acordo e evitar um processo penal através de uma confissão e alguns outros requisitos. Então, é uma novidade, é algo ímpar no cenário processual penal. Essa lei de não persecução penal, doutor Lúcio, tem relação com a resolução número 181 do Conselho Nacional do Ministério Público? Pois então, deixa eu só Regiane, fazer um cumprimento aqui, porque eu estou vendo aqui o Rafael Alvinho, Lagranha, mandando mensagens, um abraço para todo mundo, e os demais queridos que estão chegando aí também, alunos, ex-alunos, amigos, colegas, enfim, abraço para todo mundo. Todos prestigiando. Ótimo. Veja, o que aconteceu? Em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou a Resolução 181 e instaurou ali uma discussão muito interessante, a possibilidade de se acordar e evitar um processo penal. Pois bem, esse dispositivo, esta resolução, foi muito criticada pela Associação dos Magistrados e também pela OAB, sendo que as duas ingressaram com ações de inconstitucionalidade, destacando que não era o Conselho quem tinha legitimidade para fazer uma lei federal. Isso significa, em última análise, dizer que nós estamos aí furtando um elemento muito importante, que é o poder legislativo de fazer leis. Isto deu um efeito muito interessante, foi levado até o ambiente do Supremo Tribunal Federal e o Conselho não se acovardou. Frente a essas duas ações, inclusive mudou a sua resolução 181 e lançou a 183, refinando o dispositivo do artigo 18 desta resolução 181, a fim de demonstrar efetivamente a necessidade e a possibilidade de se fazer um acordo. Vem que
Final do ano de 2019, o doutor Sérgio Moro se apropria desta resolução, notadamente do artigo 18, e torna ele o artigo 28 do Código de Processo Penal. A partir daí, nós temos um elemento bárbaro, nós temos uma situação interessantíssima. Podemos até arriscar dizer que a provocação do Ministério Público permitiu, sim, este acordo de não persecução penal ao se tornar lei esta do pacote anticrime que revolucionou o Código de Processo Penal. Então, é possível se dizer que se trata de nova justiça consensual penal, criminal, vamos dizer assim. Sim, sim. A gente está falando hoje de uma justiça diferente, onde o advogado criminal vai ter que se habilitar aos acordos. Por que eu digo isso? Porque nós não temos um ambiente de acordo a não ser aquele da transação penal, da suspensão do processo, ou até recentemente da colaboração premiada, onde se fazia uma gincana de situações para melhorar condições, beneficiar de um lado, dificultar em outro, enfim, acordo negocial. Sim, agora nós temos uma justiça interessante nova e que provoca aos advogados e aos promotores públicos a necessidade de uma habilidade no acordar. O acordar é o consenso. E nós já estamos há um bom tempo pela necessidade de um consenso no âmbito do processo penal. Basta ver que o próprio preâmbulo da Constituição traz que a nossa sociedade busca de forma pacífica resolver conflitos. Pois bem, uma maneira pacífica é esta, a conciliação penal para resolver conflitos penais. E para se fazer o acordo, é fundamental a confissão. Sim, aí este tema é muito interessante. Por quê? Porque nós temos hoje uma confissão nova. Nós não estamos falando naquela confissão que o indivíduo fazia para obter uma atenuante. Por exemplo, condenado a 13 anos e 8 meses de cárcere, fazia uma confissão e tinha atenuado para 13 anos e 2 meses. Praticamente nada em razão do quantum da pena. Agora, nós temos uma confissão que ela é reveladora do crime e que ela, em razão disso, permite evitar o processo. Então, sim, eu não espero uma condenação. Eu não faço uma confissão para, ao final, ter um decreto condenatório. Não. Eu faço uma confissão para fazer um acordo e evitar o processo. Por isso, esta confissão ela se tornou muito importante, diferente da anterior, porque ela tem que ter umas características e a própria consequência, que é o acordo, totalmente diferentes. Exemplo, nós estamos falando de uma confissão formal e circunstanciada. Formal, ela tem que ser feita de uma maneira expressa, na presença de um advogado, vai ser levado à homologação do juiz. Circunstancial é uma confissão onde, efetivamente, eu faço um detalhamento do acontecimento criminoso que interessa, sim, aquele elemento de acordo. Então, eu esclareço pontualmente uma série de situações e esta circunstancialidade de todo o elemento me permite demonstrar minha própria sinceridade. E sabe por quê? Porque quando eu faço uma confissão circunstanciada, eu dou vários detalhes que têm que serem coincidentes. Esses detalhes, essas informações, devem estar em coincidência com a prova já existente. E isto me dá a autenticidade da confissão. Ou seja, eu demonstro que a confissão ela é correta, ela é legítima, ela está sendo fielmente posta através do detalhamento que se harmoniza com a prova já colhida nos autos. Mas não há qualquer violação jurídica em se estabelecer, então, a confissão como pressuposto para o pacto e o direito ao silêncio, doutor Lúcio? Esse tema sempre foi muito interessante, porque eu já escutei muitas vozes equilibradas e idôneas fazendo uma crítica de como eu vou pensar em fazer uma confissão se eu quero usufruir um direito constitucional de me proteger, de ficar em silêncio. Veja, a consensualidade é um elemento que estabelece participação de dois polos extremos. Por isso, tem que haver o interesse no consenso. E para haver um consenso, você tem que abrir mão de direitos, tem que abrir mão de circunstâncias, aceitar condições. Se
estes aceites de condições, este abrir mão, não lhe interessa, não faz o acordo e se mantém o direito constitucional ao silêncio. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já disse que o réu no processo penal não tem obrigação nenhuma de colaborar. Quem tem que fazer a prova é a acusação. Mas no momento que eu me predisponho a acordar, uma das condições é eu abrir mão desse meu direito ao silêncio. E isto já tem sido interpretado pelo próprio Supremo Tribunal Federal nos ambientes de colaboração premiada, a possibilidade de exigência de um esclarecimento onde a própria pessoa se declara autora de um delito. Por isso, a confissão acaba sendo um elemento importante e não ofende ao princípio o direito ao silêncio. E pode ser feita uma confissão qualificada para o acordo de não persecução penal? Este tema é um tema horroroso. Por quê? Quando a gente fala na confissão é um exemplo. Eu pratiquei o delito furtando o relógio do seu fulano da Silva. Isto é uma confissão simples. Confissão qualificada. Eu resolvi me defender e por isso eu agredi o fulano de tal. Significa dizer, na qualificada, que eu aponto o fato criminoso, mas dou uma desculpa. Bom, sim. Quando eu dou essa desculpa, se essa desculpa ela é verossímil, ela é justificadora, não há razão para o processo penal. E no início do artigo 28A do Código de Processo Penal, nós temos essa expressão muito interessante. Se não for o caso de arquivamento, pois bem, se não é o caso de arquivamento, porque a justificativa ela é correta, ela é boa, nós não falamos em processo. Se é o caso de arquivamento, nós falamos em processo. Pois bem, agora vem o tema. Se eu vou fazer uma confissão onde eu justifico, se essa justificação não for aceita pelo promotor, ele vai ingressar com ação penal. Então não teria uma lógica se falar de uma confissão qualificada, onde se justifica o ato que promoveu. Por quê? Porque isso não traz nenhum efeito para evitar o ambiente do processo penal. O que nós estamos defendendo hoje é, muitas vezes, a possibilidade de se apresentar uma justificativa de maneira a esclarecer um ou outro ponto que não aceita pelo Ministério Público, ainda assim permita o acordo de não persecução penal. Mas aí nós entramos num problema. Eu preciso ter a acordância do Ministério Público sobre a justificação que eu apresentei. E a tendência é não haver essa concordância. Por isso, a lógica é uma confissão simples e não qualificada ao acordo de não persecução penal. Então, não se fala mais em confissão divisível e retratável em face do acordo? Pois então, essa era a grande saída que nós tínhamos para aquele réu que fazia uma confissão dizendo: olha, eu fiz o furto, mas não fui eu que disparei. Ou seja, o juiz acabava condenando pelo furto e pelo disparo. E essa condenação era porque o juiz dividia as palavras do réu. No ambiente de acordo, eu tenho que ter uma confissão fidedigna. Essa confissão tem que ser autêntica. Por isso, ela não pode ser dividida. Por isso que eu não posso pensar numa retratação, porque se eu retrato um pressuposto de um acordo, o meu acordo fica prejudicado e deverá ser rompido. E numa eventual ruptura, deverá haver o processo. Por isso que fica prejudicado o dispositivo que fala em confissão, retratável, divisível, ao ambiente da confissão no pacto de não persecução penal. Doutor Lúcio, o que é uma autodenúncia? Ela pode gerar um acordo? Esse é um tema que eu estou destacando e, confesso, tenho uma certa dificuldade de debater, porque muitos autores não enfrentam. O que é uma autodenúncia? Imagina que nós temos um crime oculto ou alguém sendo processado criminalmente ou investigado criminalmente pela prática de um delito, quando o verdadeiro autor, a pessoa que praticou, está em silêncio. E essa pessoa vai, sem provocação de ninguém, e faz uma confissão assumindo a prática do delito. Esta autodenúncia, ela deve ser muito valorizada, bem mais que a simples confissão. Porque se esta pessoa ficasse quieta,
o crime continuaria oculto. Se esta pessoa não falasse, a acusação continuaria contra um inocente. Então, quando ele, arriscando todos os pudores, todos os seus aspectos subjetivos, publicidade, faz uma autodenúncia, ele colabora demasiadamente com a justiça. E, neste momento, ao meu entendimento, deve ser dada uma vantagem muito grande. Qual? Evitar o processo com uma diminuição substancial das condições, dos condicionamentos ao acordo de não persecução penal. O meu entendimento é que na autodenúncia deve ter uma valorização muito mais benéfica para estimular, para provocar, para trazer aquelas pessoas em silêncio, que estão quietas, a colaborar com a justiça. Doutor Lúcio, a confissão firmada no acordo de não persecução é estabelecimento de culpa no âmbito penal como o plea bargain do direito americano? Vamos lá. Esse tema é muito bacana porque as pessoas dizem, né? Não vou fazer o acordo de transação penal, não vou fazer o acordo de suspensão condicional do processo porque eu não quero assumir a culpa. Nesses casos, não se fala nem em confissão porque não se assume culpa. Sim. Não quero fazer o acordo de não persecução penal porque não quero confessar e assumir culpa. Atenção. A Constituição estabelece que a pessoa só vai ser considerada culpada após o devido processo legal e o trânsito em julgado. Quando eu falo num acordo de não persecução penal, eu digo um acordo para não ter processo. Então não há processo para afirmar culpa. O que há é um mero acordo. Mas aí virão aquelas vozes e dirão: ah, mas a pessoa que confessou assumiu a culpa. Negativo. A pessoa que confessou assumiu uma responsabilidade ao acordo. E este termo de confissão, ele pode servir, sim, como um mero indício, como mais uma prova numa ação civil, numa ação de indenização. Mas não somente baseado neste termo, não somente sim, objetivado nesse termo. E o pessoal comenta muito, fazendo a comparação do plea bargain, que é lá o do direito anglo-saxão, direito americano, com o nosso acordo de não persecução penal. O direito lá americano é simples. Vamos se lembrar daqueles filmes que a gente vê em Hollywood, daqueles filmes românticos, daqueles filmes policiais, aonde alguém se declara culpado no tribunal. Lá, nos Estados Unidos, eu tenho uma declaração de culpado, onde a pessoa assume a culpa e, a partir dali, tem uma sanção. Faz acordo com o Ministério Público para diminuir a sanção. Mas ele assume a culpa. Aqui, não. Aqui nós não temos, eu me declaro culpado e faço confissão. Aqui eu tenho uma confissão, que é um esclarecimento do fato, e esta confissão resulta num acordo. Mas não significa que, se eu não cumprir o acordo, baseado com força, com fundamento somente na minha confissão, eu vou ser condenado, porque eu não tenho culpa. Eu preciso abrir um processo, fazer todo o conteúdo probatório, inclusive o interrogatório do réu. E o réu pode chegar e dizer: doutor, quando eu falei lá, eu menti porque eu queria fazer um acordo. Então, nós não firmamos uma culpa como a confissão no acordo de não persecução penal. Então, o senhor acha que agiu bem o legislador com este acordo de não persecução penal e confissão? Ele agiu bem? Eu entendo que é muito importante este acordo de não persecução penal, porque nós temos uma quantidade absurda de processos penais inconclusos. Nós temos uma pletora de, isto é fundamental, impunidade. Ou seja, desta maneira, a justiça consegue chegar em pontos que não estava chegando. É o melhor dos mundos? Claro que não. O melhor dos mundos é que não haja crime. Bom, temos que pensar um pouquinho, se não há crime, também não há advogado criminalista para defender. Exatamente. Mas o melhor é que não haja crime. O fato é que a gente tem que pensar assim. Nós temos uma realidade dramática, uma quantidade muito grande de crimes que não são resolvidos. Pelo menos eu tenho hoje mais uma força para chegar e dar uma resposta em termos de solução a esses conflitos à sociedade. Por isso eu entendo que agiu bem a vinda desta lei, que acaba sendo um marco fundamental ao processo penal.
Dr. Lúcio de Constantino, foi um grande prazer recebê-lo. Eu acho que ficou bem esclarecido este tema. Realmente foi uma verdadeira aula. O senhor é um mestre. Muitas Regiane, te pessoas aqui agradeço a atenção. cumprimentando, algumas pessoas, inclusive, fazendo uns questionamentos, mas o nosso tempo está se esgotando, já que essa live, para que todos saibam, vai para o programa Momento Jurídico. Eu te agradeço muito a atenção. O teu programa é um programa que eu curto muito, porque é um programa que é tradicional no nosso meio do direito. O Rogério também é uma pessoa que eu tenho um prazer muito grande, mando um abraço para ele, e que vocês continuem com esse programa à frente, que é importante, trazemos luzes a todo mundo, principalmente nesse contexto jurídico que é muito complexo. Muito obrigado pela atenção, pelo convite, e voltamos numa outra ocasião. Vamos ver se na próxima ocasião voltamos com o piano junto. Isso! É um excelente pianista, excelente. Olha, então está combinado. Na próxima, piano junto. Tá ok? Uma boa noite. Muito obrigada a todos que nos prestigiaram nessa live. Um grande abraço. Voltamos logo após os comerciais, sempre no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, Educar para Melhorar o Mundo, e a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá, queridos telespectadores que me acompanham aqui no programa Momento Jurídico, neste espaço dedicado à psicologia jurídica. No programa de hoje, eu vou estar retomando o tema da semana passada, que é a alienação parental. Por ser um tema extremamente complexo, eu estarei em diversos encontros tentando esclarecer ao máximo todos os assuntos relacionados a essa temática. Para retomar então, inicialmente, o conceito da alienação parental, ele é um processo que ocorre em geral em divórcios litigiosos, em que um dos genitores, com o objetivo de atingir seu ex-cônjuge, realiza uma campanha difamatória junto aos filhos, com o objetivo de afastá-los da convivência com o pai ou a mãe, o chamado genitor alienado. Importante salientar que a alienação parental diz respeito às atitudes do genitor alienador, porém, ela tem como principal consequência a chamada síndrome da alienação parental, que nada mais é do que as consequências psicológicas ou as sequelas emocionais do processo da alienação parental, refletidas nas maiores vítimas desse processo, que são os filhos, as crianças e os adolescentes. Hoje eu quero me dedicar, então, a explicar um pouco a respeito desta síndrome. Apesar dela não ser aceita cientificamente por alguns setores, na prática nós verificamos que é um fenômeno muito real, que acontece sempre que a alienação parental ocorre. Então, quais são os sintomas que indicam a síndrome de alienação parental? Em primeiro lugar, esse filho, criança ou adolescente, ele passa a adotar o discurso do genitor alienador. Para ele, passa a ser verdade tudo que o genitor alienador diz a respeito do outro genitor, o pai ou a mãe. Então, nós podemos verificar que o discurso dessa criança ou do adolescente não é compatível com a sua idade.
ele se utiliza do chamado discurso emprestado do genitor alienador. Porém, ele sempre vai afirmar que essas ideias são dele e não de outra pessoa implantadas na sua convicção. Esse é o fenômeno do pensador independente, que é outro sintoma da síndrome de alienação parental. Nós temos também a questão do conflito de lealdade que se estabelece entre os genitores, porque a criança passa a se sentir mal em admitir que é feliz ou que está bem com o genitor alienado para o genitor alienador, que fica inclusive questionando a respeito de como é a sua rotina junto ao genitor alienado. Nós temos uma situação que é a mais grave nos casos de alienação parental, que são as falsas denúncias de abuso sexual. É o nível, digamos assim, mais agressivo do genitor alienador nesse processo de alienação parental. E dada a sua importância, eu estarei dedicando o próximo programa a essa temática. Aguardo você. Até logo! Nós vamos ficando por aqui, sempre agradecendo muito a sua audiência e até o nosso próximo encontro.